Amém. Boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração, você que está na sua casa, você que está aqui no templo, todos juntos na presença do Senhor para adorá-lo, para exaltá-lo, ouvir a sua palavra, sermos impactados pela sua palavra. A palavra de Deus é que nos transforma, que nos renova. A palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é uma espada, a palavra de Deus é fogo. Palavra de Deus, direção de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus pela Bíblia, a palavra de Deus, como que ela é atualíssima. Lendo alguns textos, parece que foi escrito hoje pela manhã, e nós estamos lendo e passando para a igreja imediatamente. Assim é a Bíblia, a palavra de Deus, tudo porque Deus nos ama. Ele nos mostra no decorrer da história da humanidade, ele nos revela os segredos de homens e mulheres que venceram as adversidades, as lutas. Ela nos mostra, a Bíblia nos mostra as falhas da humanidade, mas a Bíblia também nos mostra a restauração do homem para a glória de Deus. E certamente, meus amados, quero refletir com os amados irmãos sobre as lições de um peregrino. Peregrino é aquele que está no caminho, aquele que está caminhando. Todos nós somos peregrinos, há uma direção, há um propósito, há um lugar que nós almejamos, há um lugar que nós perseveramos e precisamos lutar, precisamos perseverar para chegar àquele objetivo. E eu tenho certeza que o objetivo nosso é chegar no céu. Somos peregrinos nesta terra, em toda a área da nossa vida nós somos peregrinos, na área profissional, até familiar, na vida cristã, mas nós queremos nessa noite aprender com a Bíblia, a palavra de Deus, como fazer, como se comportar nesta caminhada. Quando eu estava lendo esse texto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84, para a nossa meditação nesta noite. Abra sua Bíblia no Salmo de número 84, permaneça com a sua Bíblia aberta. Estava me lembrando que assim que eu me converti aos 13 anos de idade, morávamos, eu, minha mãe, meus irmãos, lá no Quitandinha, bem distante daqui do centro da cidade. E o desejo era muito grande de estar aqui com os irmãos, de estar na igreja. E algumas vezes não tínhamos condição de pagar a passagem de ônibus, mas nós viríamos a pé, a gente vinha a pé aos domingos, porque é uma alegria estar na casa de Deus com os irmãos. Algumas vezes, quando os ônibus entraram em greve, não vamos à igreja, que nós víamos com a maior alegria, não era sacrifício, mas era uma alegria, um privilégio de poder estar na casa de Deus e poder celebrar o Senhor. Este salmo de número 84 é um salmo escrito pelos coraitas, os descendentes de Levi, e nós podemos aprender algumas coisas extraordinárias do desejo de estar na presença de Deus. Eu pergunto a você, você tem ficado chateado, triste porque não está vindo ao templo para adorar ao Senhor? Você lembra de alguns momentos da sua vida que você deixou de vir ao templo e você ficou triste? Nas férias, sempre quando não estamos aqui, mas aos domingos sempre vamos a uma igreja evangélica, porque quando não vamos estar em comunhão com os irmãos, parece que não é domingo, porque é muito bom estar na casa de Deus. Salmo de número 84 diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e com todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz o ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como estão felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer
e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor dos exércitos, ouve minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo, mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo, Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em Ti. Amém? Vamos orar? Pai querido, que riqueza temos em nossas mãos a Tua palavra. Que alegria, ó Deus, poder ter o Espírito Santo do Senhor nos dando sabedoria, discernimento desta palavra bendita e poderosa do Senhor. E nesta noite, ó Deus, mais uma vez queremos Te pedir misericórdia, ó Deus, que o Senhor venha falar de maneira muito especial a cada coração nesta noite, seja aqui no templo, em casa, onde quer que esteja, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado através da Tua palavra. Tenha misericórdia, ó Deus, da minha vida, para que neste momento seja somente porta-voz do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, amém. Quem já teve uma experiência real, verdadeira com o Senhor Jesus, é impossível viver longe de Deus. É impossível deixar de buscar a presença do Senhor. É impossível permitir que as circunstâncias, as adversidades venham roubar aquele prazer, aquela alegria de poder estar na presença de Deus, de poder estar em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos e juntos adorando e glorificando ao Senhor. Às vezes assistindo a alguns cultos até de outras igrejas com irmãs de outras cidades, de outros estados, e relembrando ali, eles colocando os cultos, os templos lotados, adorando ao Senhor. Que motivação, que desejo de estar juntos, que desejo de poder compartilhar junto da palavra de Deus, da comunhão, da adoração, do louvor, do abraço, do aperto de mão, de um olhar, de uma palavra consoladora, uma palavra motivadora. Isso traz para nós saudades, e creio que dentro em breve retornaremos a esses momentos. Mas nós estamos numa caminhada, nós somos peregrinos, e todos os peregrinos, eles sabem que há um objetivo, e até chegar a esse objetivo há lutas, há adversidades, há muitas coisas que vêm sobre nós, e que muitas vezes desistimos ou desanimamos. Quando desanimamos, é porque nós não temos foco a quem nós estamos adorando. Quando desanimamos, quando nós permitimos o desânimo bater no nosso coração, é porque ainda nós não temos o foco de adorar somente a Deus, de que o nosso alvo é Cristo, que a nossa terra é o céu, é a eternidade com Jesus, e que devemos ser peregrinos nesses dias, durante a caminhada, com o propósito de estar na presença de Deus, de fazer todo o nosso esforço em poder demonstrar esta alegria de adorar o Senhor. Este salmo de número 84, ele faz parte dos chamados salmos de peregrinação, que eram cânticos cantados pelos peregrinos enquanto faziam uma peregrinação ao Monte Sião, a Jerusalém, para adorar a Deus no templo. O salmista, ele descreve esses descendentes de Levi, os coraitas, ele descreve a sua sede de Deus, o seu desejo por adorá-lo. Os filhos de Corá, o autor, eram membros do coro e músicos do templo, e alguns eram porteiros e zeladores na casa de Deus. Eles regularmente conduziam a congregação e os sacerdotes na adoração. Haviam sempre alegria de estar na casa de Deus, principalmente durante as 3 grandes festas em Israel, a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos. Todos apareciam para trabalhar, para se colocar à disposição de Deus, para adorar a Deus. E assim como o salmista descreve, estamos como peregrinos neste mundo. E este salmo ele nos inspira e nos ensina como fazer a nossa caminhada.
A primeira lição nós podemos aprender nesse belíssimo salmo, que feliz é o peregrino cuja força está em Deus. Olha no versículo 5. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. A peregrinação era um grande exercício de devoção e fé. Os homens iam celebrar o Senhor, andavam por vezes longos caminhos. Israel era uma nação que tinha vários inimigos, então podemos indagar o quem protegeria suas casas enquanto os homens andavam em peregrinação para celebrar a Deus e se encontrar com Deus no templo. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto, porque nós muitas vezes olhamos para as circunstâncias, mas esquecemos do essencial da nossa vida, da nossa maneira de viver, que é adorar a Deus. E nós, como peregrinos, nós precisamos saber a quem nós estamos adorando. E nós precisamos confiar plenamente no Senhor. O texto diz, felizes, versículo 5, como são os felizes que de ti recebem forças. Deus, ele protegia as famílias daqueles que iriam buscá-lo e adorá-lo. Se você acompanhar o texto lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, era exatamente isso, versículo 34, versos 23 e 24, diz assim, 3 vezes por ano, todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano, o Senhor, Deus de Israel. Expulsarei outras nações de diante de você, aumentarei seu território para que ninguém cobice sua terra, enquanto você comparece diante do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. O que nós podemos aprender aqui, que feliz é o peregrino quando ele deposita a sua fé no Senhor, e que ele reconhece que aquele sacrifício, aquele esforço que eles iam ao templo para adorar a Deus, Deus cuidava da sua família. Meus amados, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós permanecemos na presença de Deus, quando nós priorizamos Deus na nossa vida, na nossa adoração, Deus cuida da nossa família. Quando nós adoramos de todo o coração, quando nós levantamos as mãos, quando nós nos prostramos no altar de Deus, com os joelhos dobrados na presença do Senhor, quando saímos das nossas casas e fizemos a um templo, Deus cuida da nossa família. Quando nós estamos na presença de Deus, vivemos essa busca constante, essa sede de Deus, essa sede de estar na presença de Deus, Deus cuida do nosso trabalho, Deus cuida dos nossos amigos, Deus cuida dos nossos afazeres, Deus ele sustenta, Deus ele nos fortalece. Por isso o salmista diz, como é feliz aquele cuja força está em Deus. E nós precisamos, amados, reconhecer isso, reconhecer as providências de Deus. Você pode lembrar de alguns milagres e providências de Deus na sua vida, quando você está na presença do Senhor? Você consegue relembrar as suas preocupações, elas se afastam ou te aproximam de Deus? A nossa adoração, ela deve ser uma adoração sincera, uma adoração pura, verdadeira, confiante de que todas as outras coisas Deus estará cuidando. Ele mesmo diz, Jesus diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas serão conduzidas pelo Senhor, todas as outras coisas serão conduzidas, dirigidas, protegidas, abençoadas pelo Senhor. E aqueles homens, na peregrinação, indo até um monte, indo até Jerusalém, eles iam porque eles confiavam na promessa do Senhor, que nós lemos lá em Êxodo, capítulo 34, que Deus iria cuidar da sua família, dos seus bens, da sua casa. Por isso, não desista de adorar e de buscar ao Senhor. Não permita que as circunstâncias que nós estamos vivendo venha roubar a nossa alegria plena, de uma entrega plena ao Senhor de todo o nosso coração. De reconhecer o cuidado, a proteção, a provisão de Deus no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Não deixe que as preocupações de sua vida o impeçam de caminhar em direção ao Senhor. Busque a Deus, dependa de Deus, faça dele a sua força, peça a Ele que dirija. Você ora pedindo a Deus orientação ou busca resolver as coisas do seu jeito? Os hebreus, eles deixavam suas casas rumo ao encontro com Deus, porque o Senhor é uma prioridade. Assim deve ser a nossa vida.
priorizar Deus, adorar a Deus e não sair em hipótese alguma da presença de Deus. A segunda coisa que nós podemos aprender nesse belíssimo Salmo de número 84, há inúmeras lições. Você pode estudar esse Salmo, você pode aplicar para você, você pode tirar outras lições para você, mas a segunda lição que podemos aprender nesse texto, e quero compartilhar com os irmãos, que feliz é o peregrino que, passando pelo vale de lágrimas, faz dele uma fonte de alegria. Que coisa extraordinária. Olhem no versículo 6 do Salmo de número 84: quando passarem pelo vale do choro, o Baca, ele se transformará no lugar de fontes revigorantes. Que coisa maravilhosa. O objetivo daquele povo era estar no templo, para ir ao monte, a peregrinação, eles cantando, louvando a Deus. Na nossa caminhada, nós muitas vezes nos deparamos num vale de choro, num vale de angústia, num vale de tristeza. Cada um de nós já passou ou está passando por esse vale. Existe sempre um desses vales sombrios que nos fazem chorar no caminho. Há sempre vales que nos fazem desistir. Mas nós, quando temos a nossa missão, o nosso foco de adorar a Deus, de permanecer na presença de Deus, nós transformamos, com a ajuda de Deus, esses vales de choros em vales de alegria, de experiência e de crescimento. Aqui está o caráter distintivo do verdadeiro peregrino. Nas adversidades ele encontra refrigério, mesmo na estrada mais sombrias. A alegria de peregrinação que faz os homens esquecerem dos desconfortos da estrada, pois Deus traz refrigério, paz que não podemos compreender. No meio da caminhada, na nossa peregrinação ao céu, a nossa caminhada a adorar o Senhor, sempre passaremos por vales, e nós temos visto de uma maneira nítida os vales enormes que a sociedade tem passado, que nós os cristãos temos passado, mas nós podemos transformar nesses dias de vales, dias de adoração, de crescimento ao Senhor. Dias de reconhecer a grandiosidade, o poder de Deus, a soberania de Deus. Lá no livro no profeta Isaías, no capítulo 41, versos 17 e 18, diz assim, Isaías 41, 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor, a riqueza da sua palavra, diz assim: quando os pobres e necessitados procurarem água e não a encontrarem, e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. Olha o versículo 18 de Isaías 41. Abrirei rios para eles nos planaltos, lhes dareis fontes de água nos vales. Encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais. Louvado seja Deus. Vale a pena caminhar na presença do Senhor. A transformação, a dependência, há milagres de Deus, há coisas extraordinárias de Deus. Por isso nós não podemos perder o foco, por isso nós não podemos perder a visão da nossa adoração ao Senhor, porque quando passamos pelos vales, pelo vale do choro, pelo vale do Baca, quando diz lá na palavra hebraica, mas nós reconhecemos que neste vale Deus faz o seu povo prosperar. Neste vale, Deus ele faz com que jorre água, Deus faz com que a tristeza se transforme em alegria, Deus faz com que o nosso desânimo se transforme em motivação para prosseguir, para crescer, para caminhar com o nosso objetivo de adorar o Senhor. Achei muito interessante um comentário de Spurgeon. Ele diz o seguinte: no vale de lágrimas, onde não havia suprimentos naturais vindo de baixo, os peregrinos encontraram uma compensação abundante nas águas do alto. Louvado seja Deus. É isto,
é isso que nos motiva a caminhar, é isso que nos motiva a permanecer fiel ao Senhor, é isso que nos motiva a ter sede de Deus, a buscar a presença de Deus, porque ainda que esta terra venha suprir, ela não supra a nossa necessidade, e ela não vai suprir a nossa necessidade espiritual nunca, mas as nossas necessidades vêm daquele que é rico e poderoso, que tem o poder, o controle, que sustenta, que supre, que provê todas as coisas, para aqueles que estão firmes na caminhada, na peregrinação, para morar na eternidade com o Senhor. A terceira lição podemos aprender nesse texto, nesse belíssimo salmo: feliz é o peregrino que descansa em Deus, pois caminha de força em força. Olha no versículo 7 do Salmo 84, a parte A, diz o seguinte: eles continuarão a se fortalecer, de força em força, de busca em busca, de dependência em dependência. Precisamos caminhar nos fortalecendo no Senhor. Não desista. Se você está com medo, se você está impossibilitado de vir ao templo, por favor, não desista de cultuar o Senhor com a sua vida. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ter comunhão com seus irmãos, com uma ligação, com uma mensagem. Tendo oportunidade, venha ao templo para adorar o Senhor. Não permita que essas circunstâncias ela venha trazer para nós um desânimo, uma maneira de perdermos as nossas forças. Mas aqueles peregrinos, eles reconheciam que de força em força, que eles continuarão a se fortalecer. Somos peregrinos, estamos numa caminhada, temos vales de choro, temos cansaço, mas nós temos a força em Deus, no nosso Pai, no Deus Todo-Poderoso. Ao correr uma maratona, a tendência natural é que o corredor venha se desgastar e cansar e se sentir fadigado, mas para o peregrino que caminha em direção a Deus, a história muda de figura. Ao invés da caminhada desgastar o peregrino, a sua força ela é renovada. Ela vai sendo fortalecida e vai se aproximando mais de Deus. Se você se sente enfraquecido, olhe para dentro de si. É possível que a sua força não esteja no Senhor. Se você observar também no texto sagrado Isaías, no capítulo 41, Isaías 40, verso 31, diz: mas os que esperam, mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças. A caminhada é difícil, sim. Há vales de choros, sim. Há momentos de cansaço, sim. Mas em Deus, precisamos renovar a nossa força dia a dia, a cada momento, a cada passo, a cada decisão, a cada olhar, a cada desejo de estar na presença de Deus, de realmente ver o que é a prioridade e poder reconhecer a razão de estarmos aqui é para adorar a Deus. Reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz por nós, nos dando liberdade, perdoando os nossos pecados, e permanecemos então abraçados, agarrados nesse perdão e caminhamos seguro, não perder o propósito, não perder a visão. Nesta caminhada vem a luta, passamos pelos vales, passamos por momentos de desânimo, mas a cada dia vamos renovar a nossa força. Quanto mais nós nos cansarmos, mais Deus irá renovar as nossas forças, porque nós confiamos, porque há um propósito, porque há uma direção, porque há um destino, porque há um lugar que vamos encontrar descanso na eternidade com o Senhor. Por isso não desista, por isso renove-se no Senhor. Por isso não é sacrifício, eu não vejo sacrifício, mas honre ao Senhor o privilégio de estar em comunhão com Deus, o privilégio de estar lendo a sua palavra, o privilégio de estar em oração. E quantas vezes, meus amados, nós ouvimos testemunhos tremendos de oração, louvado seja Deus por isso. Hoje permaneci, hoje eu glorifiquei a Deus, porque eu fiquei 10 minutos orando. Mas será que nós ficamos 10 minutos ouvindo a voz de Deus? Porque oração nós falamos com Deus,
Nós colocamos nossos pedidos ao Senhor, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, mas nós também precisamos nos calar, precisamos ouvir a voz de Deus por aquilo que nós estamos orando. Creio que nós precisamos colocar o mesmo tempo em oração, ou o mesmo tempo para mais ouvir o que Deus quer nos orientar naquilo que pedimos. É ouvir a sua voz, é ter comunhão com Deus, com a sua palavra, é também ouvir Deus. Às vezes a correria é grande, nós só queremos falar com Deus, só queremos expor para Deus, só queremos pedir a Deus, mas Deus quer falar com a gente, nós não temos tempo para Deus falar com a gente. Tempo para abrir o coração para Deus nós temos, mas é momento de ouvir Deus, é momento de pegar a sua palavra, é momento de ser confrontado com essa palavra, é momento de reconhecer: Senhor, fala comigo. Senhor, eu coloquei esses pedidos diante do Senhor, como que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Aí nós precisamos parar e ouvir Deus, aí nós precisamos meditar na sua palavra, e a nossa caminhada como peregrinos, em todos os momentos, nós vamos ver a direção de Deus, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus conselhos. Mas em último lugar, a quarta e última lição extraordinária desse Salmo 84, como peregrino: feliz é o peregrino cujo destino é Deus, pois mesmo no vale o seu fracasso é impossível. Se nós pararmos, já ouvimos tantas coisas nesses momentos, nesses dias, quantas pessoas dizendo: as igrejas futuramente não serão mais as mesmas, não haverá, os templos não irão lotar mais, a internet vai impedir o povo estar no templo. Já ouvi inúmeras coisas, e até coisas absurdas ao Senhor. Mas quando nós reconhecemos que somos peregrinos, que o nosso destino é Deus, por mais que o vale venha nos fracassar, isso será impossível de buscar experiências com Deus a cada dia. Olha no versículo 7, na parte B do Salmo 84: e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Que coisa linda! Qual é a razão da sua existência? Qual é o destino da sua peregrinação? O homem muitas vezes, ele tenta viver independente de Deus. Quem vive olhando para as riquezas, para os prazeres, para a fama, o sucesso profissional ou qualquer outra coisa como finalidade, se perde pelo caminho. Ele se desgasta e caminha em rumo ao erro, porque a visão muitas vezes é uma visão passageira, é uma visão limitada. Mas quando nós olhamos para Deus, aquele que é eterno, quando nós olhamos para Deus que preparou morada para nós, quando nós olhamos para o Senhor, o fracasso é impossível nos derrubar. Não estamos isentos, mas o que podemos aprender com a palavra de Deus, com os peregrinos, e como peregrino, é perseverar para o chamado que Deus nos deu, é permanecer firmes na presença do Senhor, para morarmos na eternidade com o Senhor. O destino do salmista é Deus, é viver para a glória e seus propósitos. Deus deseja que você viva para Ele e se encaixe nos planos dEle. Se o seu coração está no caminho que leva a Deus, o seu fracasso é impossível. Se Cristo está no seu modo de vida, a sua esperança, o seu prazer, o seu fracasso é impossível. Pois Deus não se nega, todo o que busca o encontra. Assim sendo, o vale de lágrimas será apenas um pano de fundo, uma paisagem enquanto você avista seu destino. A Bíblia relata de homens e mulheres que fracassaram, mas não permaneceram no fracasso. Fizeram desses momentos de fracassos um impulso para avançar, um impulso para progredir, para continuar a jornada, para continuar o destino, para continuar a direção a Deus. Louvado seja Deus por isso, por essa grandiosidade do amor de Deus. E passamos por essas experiências. Você pode ler todo o Salmo 84 depois, e você pode tirar grandes lições para a sua vida também.
e compartilhe dizendo: sou peregrino e vale a pena, porque o meu destino é Deus, a minha direção é Deus. Feliz na direção do Senhor, o cuidado de Deus. Feliz nos momentos em que passamos pelo vale do choro. É daquele lugar, daquela terra, daquele lugar árido, transformar naquele lugar de alegria, porque eu estou ali de passagem, porque o meu alvo é Cristo, a minha morada é no céu, um lugar preparado para os salvos em Cristo Jesus. Por isso, meus amados, não seremos perdidos no deserto, onde não há caminho, nem procuraremos o bem ilusório e passageiro, mas os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos, e alegria eterna estará sobre as suas cabeças. Louvado seja Deus! Todos os que foram a Sião se apresentaram em Sião. Não houve perdas, nem desvios, pois Deus os guardou até o fim da jornada. Lá em Apocalipse, Deus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui somos peregrinos. A caminhada é difícil, é dura, mas se nós não perdemos o foco, não perdemos a missão, não perdemos o propósito para o qual Deus nos preparou, não perdemos a visão da morada que Jesus foi preparar para nós, nós venceremos no nome de Jesus e passaremos por esses vales, às vezes chorando, mas se transformando em alegria. Às vezes nos sentimos fracos, mas quando buscamos, vencemos de força em força, para a glória de Deus. Se você observar nesse texto, o Salmo 84, há 3 vezes a palavra felizes. No versículo 4, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando, louvando ao Senhor. Como são felizes os que têm Jesus no coração e sempre cantando louvores ao Senhor. Versículo 5, como são felizes os que de ti recebem forças. E no versículo 12, ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Até mesmo no vale, até mesmo nas adversidades, não podemos perder a nossa visão de adorar o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Nós somos peregrinos, nós estamos numa caminhada, esta caminhada é para a eternidade, mas enquanto aqui estivermos, passaremos por lutas, sim, passaremos por vales, por terras áridas, mas seremos renovados de força em força na presença do Senhor. Seremos fortalecidos quando nos sentimos fracos, porque Deus sempre será suficiente para preservá-los, seguros e irrepreensíveis para o seu reino celestial e glória. Os problemas não os subjugarão, as tentações não os vencerão completamente, os inimigos espirituais não os destruirão, mas como peregrinos, com a direção na presença de Deus. Não permita que esses momentos venham tirar o seu propósito, a alegria de servir ao Senhor. Gosto de dizer sempre isso, eu vou repetir de novo: não é sacrifício, é privilégio. Creia, continue caminhando, Deus cuidará dos seus. Continue caminhando, Deus cuidará da sua casa, da sua família. Continue caminhando, Deus continuará cuidando do seu trabalho, da sua saúde. E quando passar por um vale de choro, onde você reconhecer que não há saída, Deus mostrará a direção para você não perder o caminho.
porque nós somos peregrinos. Quando vier o fracasso, ele será impossível de nos tirar da presença de Deus. Cresça, busque de força em força na presença do Senhor. E Deus já nos deu a vitória no nome do Senhor. Você que está aqui nesta noite no templo, você que está em casa, não desista. Diga para o Senhor nesta hora: Senhor, mas reconheça, eu sou peregrino, eu estou numa caminhada, eu não vou desistir dessa caminhada, eu vou seguir até o fim, vou conseguir, vou suportar passando pelos vales, vou suportar nos momentos de fraquezas, porque vou me renovar a cada dia no Senhor, e vou vencer, e quero mostrar a felicidade de servir ao Senhor. Em nome de Jesus, assuma isso, decida fazer isso, não desista, não desista, avance, prossiga. Ah, pastor, uma caminhada está difícil. Louvado seja Deus, porque nessa dificuldade Deus vai revelar o seu poder, mas nós precisamos crer, confiar, cantar e ter objetivo. Meu alvo é Cristo, a minha adoração é somente a Deus, estar na casa de Deus, estar na presença de Deus, ser fiel ao Senhor, porque isto aqui passará, mas passaremos a eternidade contigo. Esta visão que eu não quero perder, esta visão que eu não quero perder. Fortaleça-se no Senhor, não desista da caminhada, irmão, não desista, em nome de Jesus, não desista, não se enfraqueça, renova-se no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque somos peregrinos nesta terra, nesta caminhada. Nós te agradecemos porque até aqui nós temos visto Deus agindo, cuidando da nossa família, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos bens, cuidando da nossa vida. Obrigado a Deus, porque quantos hoje estão no vale de choro, mas nós te louvamos porque nós podemos, com o Espírito Santo do Senhor, fazer desse vale de choro um lugar de experiência e de crescimento com o Senhor. Obrigado a Deus, porque quando nos sentimos fracos, obrigado porque a nossa vida se renova no Senhor, porque nós esperamos no Senhor e o Senhor renova as nossas forças. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor. Muito obrigado, Deus, porque nós temos um lugar final. Obrigado, Deus, porque nós passaremos por esta terra sempre com a visão do lar eterno contigo. Muito obrigado, Deus. Não permita, Deus, que nenhum que está aqui no templo, que está em casa, nenhum filho do Senhor desista agora, porque a volta do teu filho está próxima e nós venceremos com a volta do Senhor e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus nos abençoe.